Gente, mas é uma honra poder falar de Jesus, não é? Poder falar desse Deus que nos ama, que enviou o Filho dele, que morreu por nós. Eu sei que muitos chegaram aqui com demandas, muitos chegaram aqui com problemas diferentes, não é? De repente você chegou aqui, você está alegre, você conquistou, está conquistando esse ano, muitos não é verdade? Mas eu sei que Deus tem uma palavra para cada um, tanto aqueles que estão passando pelo funil, pelo vale, não é, de sombra, e por aqueles que estão, não é, aí glorificando a Deus, sendo grato a Deus. Não que aqueles que estejam passando não são gratos ao Senhor, mas nós sabemos que quando nós estamos passando por momentos difíceis, é aí que o glória a Deus, né, o aleluia, fica meio engasgado, não é verdade? Mas tudo coopera, diz Romanos, Paulo aos Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, a única coisa que você tem que fazer é amar ao Senhor. Só isso, diga para o seu irmão, só isso, mais nada, só amar o Senhor. A gente quer fazer tantas coisas para o Senhor, e a única coisa que Ele te pede nessa noite é isso: filho, me ame, só isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo, não é? Então é um desafio, irmãos, andar com o Senhor. É uma alegria, uma bênção, mas também é um desafio. E Deus nos chama para esse momento tão especial, tão maravilhoso. Semana passada, retrasada, eu estava falando lá na nossa comunidade que como Deus gosta de briga, como Deus gosta de desafios, né? Como Deus gosta de jogar a gente na tempestade. Você já percebeu isso? Parece que Deus não gosta que... não é aquele que ele não gosta, presta atenção. Ele gosta que vá tudo bem, né? Mas que vá tudo bem do jeito dele. Já percebeu isso? E que o vá tudo bem do jeito dele é assim: Abraão, sai da sua parentela, vá para o deserto, não é? Ele, mais ou menos assim. Aí ele via Satanás lá e fala assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? Não, eu estava rodeando a terra, dando uma passeada e tal. Aí ele falou: então, rapaz, olha que ele queria arrumar um problema para o Jó. Rapaz, o Jó quietinho, com a esposa, os filhos, em festa. Para que ele foi apresentar o Jó, rapaz? Eu falo assim, eu estava falando com os discípulos o seguinte: ó, Satanás está diante do Senhor, tomara que ele apresente você, rapaz, não o pastor Nilmar. Você viu o Nilmar lá na terra? Já viu isso? Mas você sabe por quê que Deus faz essas coisas? Porque, primeiro, que Ele é Deus. Segundo, que Ele garante a vitória. E terceiro, que Ele, de uma forma ou outra, Ele confia em você. Pelo que você carrega, não pelo que você é. Sim ou não? Então, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Então, imagine agora Deus morando dentro de você. E você não conseguindo vencer o medo. Para Deus não existe isso. Ele sabe que existe o medo. Ele falou para Josué: Josué, não tenha medo, porque o meu servo Moisés, olha só a notícia. Irmão, Deus não tem esse negócio. Ó, virou uma estrelinha. Já viu isso? O cachorro morreu, aí eles foram falar para a criança: virou uma estrelinha. Não faz isso não, fala a verdade para a criança. Tem uma forma de falar, mas fala: ó, morreu, tal, porque a criança vai lidando com o luto. Aí quando chega com 12, 13, 15, 20 anos, não sabe lidar com o luto. Não sabe trabalhar o luto. Ó, é tudo uma estrelinha, já viu? E Deus chega para Josué e fala assim: ó, porque Moisés, ele tinha saído da presença de Josué vivo. E Deus chega para Josué, Deus não fica conversando muito, sabe, enrolando. Falou: o negócio é o seguinte, ô Josué, Moisés morreu, agora é contigo, filho. Gente, era muita gente para carregar. Mais de 3 milhões de pessoas, mais ou menos, com homens, mulheres, crianças. Você imagina Deus chegar para você e falar assim: ó, pastor Nilmar morreu, hein? Agora é contigo. O que você vai falar? Desaparecer? Sumir? Não tem onde, sabe por quê? Porque ele estava no deserto, não tinha onde para ir, não tinha onde ele ir. E aí Jesus vem, parece não, ele segue a mesma linha do Pai.
Ele diz para o discípulo, entra no barco, e o barco vai, aí Jesus no barco dorme. Irmão, parece que ele dorme, ele se levanta a tempestade. Não é verdade? O barco vai afundar, e eu sei o que é mar. Eu sempre falo, a gente é do Rio, a gente sabe o que é mar. Eu fui pescar com meu irmão uma vez, ele falou assim, Nilmar, vamos pescar garopa? Eu falei, vamos. Só que era em alto mar. Irmão, está doido. Quando eu pego o barco lá, eu gosto muito de pescar no Tietê, eu pego um barquinho e a gente atravessa, mas você está vendo a margem. Qualquer coisa, você nada, para quem sabe nadar, não é? Tem salva-vida, tem um colete, Você coloca o colete, você vai boiar ali, alguém te acha. Agora, no meio do mar, quem vai te achar, irmão? É uma pulga no meio do mar. A lancha foi saindo, eu fui olhando para um lado, não tinha mais margem, não tinha margem lá, a margem foi sumindo. Aí nós pegamos vento, aquilo foi. Rapaz, mas a gente foi quase 2 horas para dentro do mar. E ele acelerando aquilo. Quando chegou lá, ele não é crente. E parece que ele era mais crente que eu. Porque, rapaz, ele começou a beber ali, tomar uma cerveja. Eu falei, eu não posso tomar, né? Se eu pudesse, eu ficava já doido aqui. Ela falou, está tudo bem. Eu não podia. Né? Não, eu até podia, mas eu não quero. E eu fiquei na cara limpa mesmo, e ele estava ali, colocava a isca, descia a isca, gurinha mesmo, eu comecei a olhar para o mar e começou a me dar marear. Eu não sei se alguém sabe o que é marear, gente. É um labirinto fora de ordem. Mas ele não está fora de ordem, acho que ele já fugiu. Ele não estava nem na minha cabeça. Eu comecei a vomitar, a gurinha mesmo, a bilha, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu falei para ele. E aí ele vomitou também. Como ele vomitou, ele tomava um copo de cerveja e colocava ali. Eu falei, me tira disso aqui. Eu falei, não quero ficar aqui. Aí eu me lembro daquele dia, eu sempre conto, lá em Cabo Frio, tem uma ilha que chama Ilha dos Cabritos. Quem já foi em Cabo Frio, pergunta qual ilha é essa. É uma ilha que a Marinha toma conta, que os portugueses colocaram os cabritos lá, e você vê. Quando você vai passear, tal, você vê os cabritos lá, mas tem muitos. E, para não atrapalhar a pescaria dele, eu falei, me deixa na ilha ali dos cabritos. Eu fico lá, eu fiquei o dia inteiro na ilha. Então, você enfrenta qualquer coisa para estar na margem. É verdade ou não é? Sim ou não? É o que te dá segurança. Mas, na verdade, o que te dá segurança é o Senhor. Por isso que Ele quer te tirar da margem. Ele quer que você saia da margem. Porque esse lugar de segurança, para mim, para o céu, não é segurança. É conforto, você pode dar qualquer outro nome, mas parece que o lugar de segurança para o céu é a tempestade, é o vento. Sabe por quê? Porque depois vem a bonança, depois vem o poder de Deus, ele se revela, ele diz, olha, está vendo? Eu sou Deus na vida desse homem, dessa mulher. É assim que acontece. É porque hoje está muito fácil, não é verdade? As coisas estão fáceis demais. A minha esposa veio comigo aqui, e eu peguei a 153, né? E eu não venho por ela, porque eu não gosto dessa pista, ela não está boa. Até aqui, onde tem a junção, entroncamento da 333, que vai para Ribeirão, eu morei já em Ribeirão, andei muito nessa região, viajei muito, e aí minha esposa está falando, o caminhoneiro sofre demais. Eu falei, sofria quando era caixa seca, não é verdade? Quando a direção não tinha direção hidráulica. Hoje você pega esses caminhões aí, tem cama, tem direção, tem tudo que você imaginar, tem ali dentro. É uma casa, na verdade, dependendo do caminhão. Então, a gente está vivendo uma vida, a gente está vivendo um momento, eu vejo assim, a gente está vivendo um momento que, por mais que as pessoas reclamem, nós temos de tudo. Sim ou não, irmãos? Vocês estão entendendo? É bênção. Mas isso para o céu, às vezes, atrapalha. Atrapalha a nossa fé de crescer. Atrapalha a gente caminhar. Eu não estou dizendo você desobedecer a Deus, eu não estou falando isso. Porque, às vezes, nós estamos pagando um preço de colheitas, de semeaduras que nós fizemos. Eu estou dizendo, quando Deus está no controle de todas as coisas, Ele dá a bênção, mas não inclui dor. Mas Ele coloca a gente no estreito, para purificar nosso coração, para alinhar a nossa vida e para fazer com que sejamos pessoas melhores. Amém? Vocês estão me entendendo? E diante disso, eu queria que você abrisse em João 4.
né, no aniversário da igreja, 14 anos. Todos já conhecem João 4, a mulher do poço, né? Só o verso 24. Glória a Deus que você veio, viu? Com certeza, aonde estiver 2 ou 3, a Bíblia diz que Jesus ali está, certo? Então, se Jesus está aqui, é porque Ele quer te abençoar. É o desejo de Deus, abençoar a gente, independente onde nós estejamos. Agora, nós precisamos entender algumas coisas, não é? A forma que Deus trabalha, o processo de Deus, não é? Porque nós já estamos aqui, e Jesus está em nós, não é verdade? Nós somos a igreja dele. Mas essa reunião aqui termina, e você não vai estar mais reunido como igreja, você vai ser uma pessoa lá fora, sozinho. E aí? Jesus quer te abençoar lá também. Está entendendo? Não é só aqui no culto de domingo. Jesus quer nos abençoar e nos abençoa todos os dias. Amém? Eu digo que o murmurador, ele não vê a bênção, né? Ele está comendo do maná, tal, ele não consegue ver, ele não consegue ser grato a Deus, agradecer, louvar o Senhor por aquilo ali, porque é o processo, não é? Porque lá na frente tem algo preparado, Deus já preparou, Deus não vai preparar algo para você e para mim. Ele já preparou tudo, irmãos. Ele já conquistou tudo na cruz do Calvário. Você precisa ter esse entendimento, não é? Abrir o coração e deixar Deus realmente fazer aquilo que Ele precisa fazer. Se entregar ao Senhor, se lançar em Deus, mergulhar nesse mar, né? Água no tornozelo é uma coisa, água no joelho é outra, na cintura é outra. Eu já passei da água daqui. Meu Deus do céu, não é? Mergulhar em Deus é jogar tudo aquilo que, na verdade, é garantia para mim que me faz bem, e mergulhar nele. Só que quando nós mergulhamos, já viu nas profundezas, às vezes eu vejo essas pessoas que mergulham, né? Quantas coisas tem na profundeza, nas profundezas. E você já viu que quando você mergulha, você não ouve nenhum barulho de fora? Quem aqui já mergulhou? Quando você mergulha, você não ouve nenhum barulho de fora. Isso quer dizer que é muito perigoso os barulhos que nós ouvimos aí, as notícias que nós ouvimos. Porque a notícia de fora, ela não é verdadeira. E se houver verdade nela, não é plena. Vocês estão me entendendo? A verdade da palavra, essa é plena. Amém? Porque Jesus é a verdade, que liberta, que cura, que transforma. Sim ou não? Eu posso estar numa garantia, por exemplo. Eu estou num carro bom, eu vou para Guararapes agora, eu tenho seguro do carro, o carro é bom. Se eu me apoiar só nesse carro, que ele vai me levar daqui a Guararapes, eu posso ser frustrado no meio do caminho. Ele pode dar um defeito, sim ou não? Mas Jesus não dá defeito. Não é verdade? As coisas acontecem, nós precisamos entender. Por que nós estamos servindo a Deus? Por que o Criador mora dentro de mim? Só para eu vir no culto de domingo? De jeito nenhum. Não foi para isso. É para eu ser luz do mundo e sal da terra. Para isso. Então, você é uma pessoa que brilha. E é uma pessoa que tempera. Amém? Mas existe algumas vezes que o sal parece que acaba o sabor. Eu já tive muitas vezes dentro, congregando e sem sabor. A luz apagando por causa da situação e eu achando que o mundo estava contra. Na verdade, eu estava contra a minha própria pessoa. E João 4 vai dizer assim, João 4, 24. Deus é Espírito, é necessário que seus adoradores, repita comigo, adoradores. Não esqueça, adoradores. O adorem em espírito e em verdade. Nós estamos falando da mulher, samaritana, que encontrou Jesus no poço. Antes disso,
Jesus soube que os fariseus, lá no começo, quando você começa a ler João, capítulo 4, os fariseus, eles recebem notícia, eles sabem que Jesus estava fazendo mais discípulos do que João, e eles achavam que Jesus estava batizando, mas a Bíblia vai dizer lá no começo que Jesus não batizava. Jesus estava fazendo mais discípulos que João. Sabendo disso, Jesus vai para outra região. Logo embaixo, os versos seguintes, a Bíblia vai dizer que era-lhe necessário. A minha versão diz diferente, mas outras versões, elas dizem assim: era-lhe, presta atenção, era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa eu começar aqui profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa e essa comunidade. É necessário Jesus passar aqui hoje. Sabe por quê? Porque eu não conheço o seu coração, mas Jesus conhece. Eu não posso resolver o seu problema, mas Jesus pode. Então é necessário Jesus passar por aqui. Por que Jesus passa por aqui hoje? Por que Jesus vai passar lá no seu bairro? Por que Jesus vai passar no seu trabalho? Às vezes você não vai ter um encontro de fato aqui com Jesus hoje, mas você vai ter no seu trabalho. Mas é necessário Jesus passar aqui. Ou vai ser necessário Jesus passar na sua casa. Ou vai ser necessário Jesus passar no seu trabalho. A grande questão é o seguinte: Jesus sabe os corações que estão abertos e aqueles que não estão. Então Jesus está passando por um lugar que ele vai encontrar uma pessoa que o coração vai se abrir, vai se escancarar para ele. Esse é o adorador que precisa encontrar Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, sério, sobre a minha vida. Eu não estou dizendo que eu sou um adorador perfeito, de jeito nenhum. Mas eu passei muito tempo dentro da comunidade, sendo um fariseu. E hoje eu estou caminhando para, de fato, adorar o Senhor como Ele deseja. Eu sou um adorador, mas eu creio que não sou ainda do nível que Ele deseja. Mas eu creio que eu fui encontrado por Jesus, a partir do momento que eu abri meu coração para Ele. Eu acho que o grande problema da igreja brasileira hoje é isso, é abrir o coração para Jesus e entender que esse Jesus, mesmo com todo o poder que Ele recebeu nos céus e na terra, ainda continua humilde e simples. Eu ando por aí, eu viajo bastante, não é? Não estou julgando ninguém, até porque eu sou ser humano como vocês. Mas nós precisamos abrir os nossos corações para Jesus entrar e fazer a obra. Ele não terminou a obra, como foi falado aqui nessa noite. Amém? Então, se permita ser trabalhado pelo Senhor. Então, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, aprendemos que adorar a Deus não é um ritual religioso. E, às vezes, nós achamos que temos que cumprir aquilo ali. O adorador, ele não faz por obrigação. Ele faz por amor. Quem tem filho aqui? Eu vou fazer só uma pergunta para você e eu sei a resposta. Nós temos uma filha de 28 anos, que casou há 4 anos atrás. Ela é filha única. E aí, quando ela casou, eu falei, graças a Deus, missão cumprida, né? Nós criamos, nós pagamos faculdade, tudo. A Sara ficou até, no casamento eu brinquei que eu dei um valor aproximadamente quanto que ela custou para a gente, né? Custou muito dinheiro. Ela foi, pensa numa mulher, hoje é uma mulher cara. E o marido dela, eu falei, rapaz, minha filha é uma mulher cara, porque não vai dar qualquer coisa para ela, não. É igual vocês, né? Às vezes você se rebaixa tanto, né? Se rebaixa, não se humilha, e não sabe o seu valor. Então você precisa se encontrar hoje, aqui, né? E eu sou assim, viu? Tem hora que me dá um tic-tac, aí eu começo a falar alguma coisa, eu esqueço, mas depois eu lembro. Está falando de quê mesmo? Hã? Ah, quem tem filho. É assim mesmo, por isso que eu trago ela. E aí é o seguinte, qual o pai aqui que quer que o filho faça por obrigação? Qual o pai que quer? Levanta a mão. Olha lá, ninguém levantou a mão. Quem quer que o filho faça por amor? Agora imagina você sendo um pai e uma mãe, né? Um humano que falha, que o próprio Jesus vai dizer,
vossos pais, sendo maus, sabem? Imagina o seu pai no céu. E agora, imagina o nosso pai. Você acha que Deus deseja que façamos algo por obrigação? Só que é uma linha fina, seguir Jesus e andar na religiosidade de ser um religioso ou uma religiosa. É um caminho muito fino. E, geralmente, o religioso, estou falando de mim agora, ele não admite muitas coisas. Eu estava falando com o pastor Alexandre, que é um narcisista da fé, o religioso. É sempre o outro, é carga no outro. Irmãos, o evangelho é um evangelho de fardo leve, de jugo suave. Se tem peso, se tem fardo, não é do Senhor. Ele morreu na cruz para tirar isso. A minha vida tem que ser leve, tem que ser suave. Ele não nos livrou das lutas, mas Ele nos livra na luta. Ele não impede que você seja jogado na fornalha, mas Ele te livra lá dentro da fornalha. Dentro onde existem os leões, querendo comer você mesmo, matar você. É lá que Ele se mostra fiel. Não, eu estou aqui com você, ao seu lado. E o barco não afundou. Depois, ele fala com os discípulos, entra todos vocês no barco. Irmãos, engraçado, né? Tem hora que Jesus lança, a gente vai você, e eu vou ficar aqui. E Jesus manda todos os discípulos, insiste, briga com eles. Eles não querem ir. Jesus diz assim, agora, entra, vaza. Eles vazaram, Jesus vai lá orar. O que aconteceu com o barco quando estava no meio do mar? A tempestade bate. Por que Jesus faz isso? Para revelar a eles quem Ele era. Era o Deus encarnado na terra. Jesus vai andando sobre as águas e vem Ele lá. É um fantasma. Nós sabemos a história, né? É um fantasma, não é? E Jesus acalma tudo. O que Ele está dizendo? Nesse momento é onde Ele chega, para revelar a você que Ele é o Todo-Poderoso. E, da mesma forma, Ele chega aqui. E nós precisamos entender, como adoradores, nós não podemos fazer disso aqui um templo de Salomão. Era lá que eles ofereciam os animais, era lá que eles sacrificavam, mas isso tudo já acabou. Eu preciso servir a Deus sem medo, em amor. Quantos dentro da comunidade, de nossas comunidades, têm medo do Senhor, de fazer alguma coisa? Não é? Então, tem algumas coisas, por exemplo, que Deus trabalha na minha vida e trabalhou na minha vida, coisas que eu fiz lá atrás na imaturidade, e eu estava carregando até há pouco tempo, achando que eu tinha que cumprir aquilo ali, e eu não dava conta mais daquilo. Eu sofri demais. Então, Jesus vai para um lugar, irmãos, e se você estudar o contexto, principalmente geográfico, vocês sabem aqui que a divisão das tribos, quando o filho de Salomão vai reinar, há a divisão das tribos. 10 tribos vão para Samaria, e 2 tribos, mas, na verdade, o filho de Salomão vai reinar sobre uma, de Judá, fica em Jerusalém. Jesus vai lá em Samaria. Essa cidade aqui, onde Jesus encontrou a mulher, era a cidade de Siquém, que era a antiga cidade de Siquém. Olha aonde Jesus vai. Eles foram ensinados que o lugar de adoração era onde? Eles estavam adorando ali, porque Jeroboão não queria que eles fossem para Jerusalém. 1 Reis, capítulo 12, em diante, você vai ler isso. Então, os judeus diziam que Jerusalém era o lugar de adoração. Não é verdade? Em João 4. E eles diziam onde era o lugar de adoração. Então, eles estavam adorando em Samaria, os outros estavam adorando em Jerusalém. Não, a nossa igreja que é a certa. Não, a igreja do fulano é errada. Não, ele adora desse jeito. Não, ele pode subir monte. Ele não pode, já ouviu isso? Não, eu subo monte. Deus só se revela no monte. Não, Deus se revela em todos os lugares. Sabe onde que Deus se revela? Na verdade, Deus se revela para aquele que está com o coração aberto a Ele. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado de onde? Da igreja? O que a Bíblia diz? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto Jesus está se revelando aqui, Jesus está também lá no mundo, onde você não imagina, onde você não acredita que Ele possa estar. Você entendeu? Numa festa rave, os caras loucos, vamos dizer, lá no samba, Jesus está lá resgatando.
De repente, ninguém pregou, ninguém falou nada, mas o Espírito Santo foi lá, Jesus foi lá e falou com aquela pessoa naquele lugar. Esse não é o seu lugar. A pessoa fica com, sabe, aquele vazio, aquilo já não enche mais, e dali ela sai, se converte, e aí ela começa. Principalmente onde ele vê uma porta aberta. Não é? Eis que estou à porta e bato. Então, Jesus estava ali e o adorador ele precisa entender isso. Então, interessante, eu sei que vocês já sabem, o significado de adoração é proskunel. Não é? Na verdade, é mais ou menos assim, é como aquele cachorro que vem, não é dizendo que você é um cachorro, não, mas é só uma simbologia. É o cachorro que vem lamber a mão do seu dono, ou o servo que vai beijar as vestes do rei. Então, esse é o adorador. Qual é o adorador? É aquele que se lança diante do rei. É o rosto no pó. Está entendendo? Então, hoje, nós estamos aqui. Esse lugar aqui, de repente, é o poço que precisa de uma revelação de Deus, uma palavra do Senhor. De repente, esse lugar aqui se tornou o ambiente a qual Deus, e se tornou, de fato, o ambiente ao qual Deus vai operar o grande milagre hoje. Aquele que eu preciso. Entendeu? Mas, em contrapartida, eu preciso fazer dele a minha prioridade. A minha prioridade. Então, Jesus hoje precisa ser a minha prioridade, como foi a prioridade dessa mulher. E eu queria só conversar com você aqui algumas lições que Deus ministrou no meu coração. Eu coloquei como tema uma adoração que transborda. Então, se nós queremos vencer, se nós queremos seguir com Jesus, nós precisamos, de fato, adorar o Senhor. Nós precisamos ter essa vida com Jesus. Sabe, essa vida de quarto. Ter realmente devocional com Ele. Se apresentar para Ele sozinho. Ter um momento de solitude, não de solidão. Eu preciso ter momentos a sós com o Senhor. Isso vai fazer com que eu me torne realmente um adorador. Porque, de repente, eu posso pensar que eu sou. E aí o texto vai dizer outra coisa. Mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito forte ao seu coração, porque falou o meu. Então, algumas lições aqui que eu trouxe para a minha vida que eu queria passar para vocês. Primeira coisa, o adorador é aquele que adora com transparência. Repita comigo, transparência. Eu preciso ser transparente. A religiosidade não deixa eu ser transparente. Olha só, ser transparente é ser você mesmo. Parecia que eu não era a mesma pessoa. Eu era uma pessoa aqui, lá, estou falando lá na comunidade. Eu era outra em casa. Não é? Desculpa, pastor, mas nós que somos pastores, gente, é uma dificuldade. Não é? Porque eu não sei se a gente é cobrado, mas a gente acha, de repente não. Nós achamos, né? Porque passa várias coisas na cabeça do pastor, principalmente o pastor que é líder, está aqui de frente, é o presidente e tal. Então, eu não posso ser fraco na frente das minhas ovelhas. É assim, estou te contando o coração de pastor, tá? Estou fofocando o coração dele de repente. Estou falando do meu. Então, o pastor não pode ser fraco, o pastor tem que ter sempre uma mensagem de poder aqui, né? Parece que é um ringue. Parece que, por tempo, a nossa comunidade foi um ringue, né? Super poderoso. Vamos fazer uma obra grande. Você vai lá na igreja, irmão, hoje, quando alguém entra, e ele, de coração, diz assim, puxa, que igreja grande, eu tenho uma vergonha. Aí ele começa, tomara que pare logo. Eu penso assim, tomara que pare logo de falar. Porque, na minha insensatez, na minha imaturidade, eu fiz algo que não era para fazer. Porque eu não era um adorador. Sabe, é mais ou menos assim. Eu estou em pecado, minha mãe me deu uma ajuda, eu fugi de casa por 20 anos, e eu só vou entender que eu preciso ser um adorador quando eu tenho um encontro com Deus. Depois de 20 anos. Vocês sabem de quem eu estou falando, né?
De Jacó. Jacó era um adorador até então? Não. Deus falava com ele, falava, Deus abençoava. Deus abençoa a gente, irmãos. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: Deus deseja que sejamos, de fato, adoradores. E esses adoram o Pai em espírito e em verdade. O que é um adorador? Na boca dele, por exemplo, você encontra com uma pessoa. Qual o seu nome mesmo, filho? Tiago. Eu conheço o Tiago, tal, o Tiago, vamos dizer que o Tiago é da comunidade aqui, eu também sou, tal, nós somos irmãos na fé, eu encontro o Tiago está indo para o trabalho, eu também estou indo, encontro o Tiago, e aí, Tiago, tudo bem? Ou o Tiago me pergunta, não, o Tiago me pergunta, e aí, Nilmar, tudo bem? Qual é a resposta que eu vou dar para ele? Mas está tudo bem? Sabe, a gente tem já a frase pronta. Eu não sou o mesmo, não, Tiago, eu não estou bem. Será que o Tiago tem um tempo para parar comigo e ser luz e sal e me abençoar como igreja? Como corpo? Não, ó. E se eu falo para o Tiago assim, Tiago, eu estou mal, cara. Eu estou mal. Minha esposa está de cama, eu não tenho dinheiro para comprar a cesta básica, me endividei. Será que eu tenho coragem para falar com o Tiago? Isso. E será que o Tiago vai ter tempo para me socorrer? Falou, não, espera aí, então. Vamos lá, vamos orar, mas vamos passar aqui no supermercado, vamos passar em casa, eu vou repartir o que eu tenho. Você está entendendo ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso ser aquilo que de fato eu sou. E às vezes a gente, coloca uma máscarazinha. Eu não estou falando para vocês, gente. Quando eu falo assim, eu estou falando sempre de Guararapes. Tá? Só para Deus me livre. Não, porque aí você vai achar, o pastor está falando que eu uso máscara. Aí nunca mais eu volto aqui. Quando eu chegar ali, o irmão da atmosfera, quem é? O pastor Nilmar? Fecha o portão, manda ele embora, volta. Deus me livre, eu estou sempre falando de Guararapes e de mim mesmo, da minha casa. Vocês estão entendendo ou não? A gente já tem uma frase pronta, porque o mundo está vivendo isso, eu vou viver. Não. Jesus quer mudar meu coração. Por mais que eu tenha tarefas, eu preciso parar para sentir e ver a dor do meu irmão. Eu não consigo ver a minha. Como eu vou ver o do outro se eu não consigo me ver? Então, a primeira coisa que um adorador precisa ser é transparente. Antes de falar de adoração, Jesus tocou na ferida daquela mulher sobre sua vida pessoal. Tocou ou não tocou? Tocou. João capítulo 4, versículo 16 em diante, vai dizer assim, vá buscar seu marido. Irmão, olha onde que Jesus toca. Você está na terapia porque Jesus, ele não é como a gente, não é verdade? Que eu digo assim, por exemplo, às vezes você tem medo de falar. Medo, a própria religiosidade faz isso, né? Não vou falar o que ele vai pensar de mim. E se eu for um líder, então, de célula? O Tiago me perguntou, falou assim, como é que você vai? Eu falei, eu vou falar para ele, eu não posso, eu tenho que falar que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Eu estou mentindo. Não, pastor, eu estou falando em nome da fé. Que em nome da fé, irmão? No céu não existe, não. No céu isso é mentira. Não, só mentir. Eu não posso falar para o Tiago, porque eu também não sei como está. Meu irmão, se tiver os dois arrebentados, já vai os dois para Jesus. Faz igual aquele leproso lá, que a cidade estava perdendo, aí Deus faz o milagre lá, os leprosos vão tudo lá. Então, mas morreu, vamos lá, se a gente morrer, a gente já está morto, a gente já está todo ferrado. Como diz o carioca. Eles foram lá, estava tudo morto, todo mundo morreu. Deus matou todo mundo, tinha ouro, tinha tudo. Falou, a gente não pode deixar de dar boa notícia. Mas primeiro, vamos esconder um ouro aqui para a gente, uma prata, né? A gente tem direito, nós chegamos aqui. Aí depois eles foram lá contar ao rei. Irmão, era verdade. Então, de qualquer maneira, Deus fez um milagre. Fez ou não fez? Sabe por quê? Porque Deus ama encontrar leproso. Eu também não estou dizendo, não vai sair aqui dizendo, o pastor Nilmar falou que eu tenho que falar tudo, hein? Eu tenho que viver de cabeça abaixo, como é que vai? Tudo mal. Não, não é isso que eu estou dizendo. Está tudo ruim. Deus gosta de encontrar... Presta atenção. Eu não estou trazendo aqui uma mensagem de derrota para a sua vida. Mas pensa bem o Evangelho. Ele gosta de encontrar notícias. O Lázaro estava morto. A viúva de Sarepta. A mulher do fluxo de sangue. A filha de Jairo morreu, ele ressuscitou. Está entendendo ou não? Qual é a sua necessidade? É isso que eu estou falando. Eu não estou falando para você contar derrota, que você é um derrotado, não. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Só que essa vida aqui na terra, irmão, enquanto a gente não partir daqui, nós vamos ter aflições. E vamos viver vitórias também.
O que eu estou dizendo é que a vida precisa estar equilibrada diante do Senhor, porque buscar esse equilíbrio é muito difícil. Não é achar, colocar esse equilíbrio lá e se equilibrar é muito difícil. Não é fácil, só nele. Então, eu preciso ser transparente. E Jesus vai perguntar para ela, cadê seu marido? Respondeu a mulher, não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Ela poderia ter mentido ou omitido, sabe por quê? Porque era uma vergonha para ela. Olha só o que o texto vai dizer. É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos. E o que você está agora não é seu. Então, quantos que ela teve? Quantos? 5 mais 1? 6. Se ela não fala a verdade, ela não ia encontrar o marido perfeito, que era o 7º. Quem era o 7º marido dela? Quem foi o 7º? Jesus, só que esse marido é perfeito. Ela encontrou o marido perfeito. Ela não ia largar mais esse marido, porque agora, de fato, ela encontrou um marido que ia curar as feridas, que ia suprir as necessidades e que ia estar ao lado dela o tempo todo. Não ia se divorciar dela, não ia trocar ela por outra mulher. Está entendendo ou não? Então, quando de fato eu sou sincero para Deus, Ele revela o milagre e a bênção que Ele tem para a minha vida. Ele foi para transformar a vida dela. E veio aqui para quê hoje? Para que você acha que Jesus veio aqui? Eu posso não ser um bom pregador. Não tem nenhum problema nisso. Ser bom ou ruim. Já está decidido. Mas se eu estou aqui falando de Jesus, é poder de Deus para aqueles que creem. Porque eu estou falando da palavra. Se eu falar alguma coisa fora da palavra aqui, você pode contestar. Mas se for palavra, eu tenho que receber, eu preciso receber, porque é essa palavra que liberta. E pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus está falando isso para você porque Ele te ama, não é? Então, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse, é verdade. Marcos 1:5. Olha só que coisa interessante, como que a gente tem que ser transparente. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João, certo? Quando confessaram, ou quando confessavam os seus pecados, ele os batizou no Rio Jordão. Olha que coisa interessante. Estou na minha casa, saí da minha casa, não sou cristão, tem um burburinho que alguém está pregando o evangelho, eu vou ouvir o evangelho, esse evangelho entra no meu coração. Eu não espero para fazer um discipulado, eu não confesso lá no gabinete, né, que para mim hoje você não gosto nem disso mais, gabinete, dá até medo, né? Dá medo até em mim mesmo, quando falo de gabinete, porque eu mesmo vou me encontrar comigo mesmo no gabinete. Pensa, que coisa feia. Aí quando eu olho para o espelho, que é a Bíblia, eu sei que eu, pastor, estou no gabinete, chamando a atenção, não do outro, entendeu? Quando eu sou um verdadeiro adorador. Então, pensa bem, agora, eu aceito o Evangelho, oh, que maravilha, eu aceitei o Evangelho, João está pregando, o Evangelho entrou no meu coração, a Boa Nova entrou no meu coração, e aí tem um monte de gente na fila, e o Nilmar está aqui. Você está entendendo? Você está me acompanhando? Aí o Nilmar está aqui, vou me batizar, o João está pregando, aceitei o Evangelho. Aí, falou assim, ó, eu aceito esse Evangelho, pode me batizar. Não, não era assim. Ele confessava o pecado ali na hora, ele ia falando, ó, deixa eu te falar, João, eu roubei o pastor Alexandre, meu patrão. Eu adulterei, eu estou em adultério. Tudo ali na frente de todo mundo. Pode ser loucura o que eu vou falar aqui. Mas, irmão, de um tempo para cá, eu sei que a gente não precisa falar tudo, porque tem coisa, né, que a gente fala no quarto com a esposa e tal. Em relação ao reino de Deus, eu entendo isso hoje. A transparência é algo fenomenal. E a Bíblia diz assim, ó, quando confessaram os seus pecados, Ele os batizou no Rio Jordão. Só quando confessavam, falavam. Entendeu? Ô, Tiago, e aí? Está tudo bem? Como é que você vai falar para mim, Tiago? Está tudo bem, Tiago, com você? Está tudo certo, está tudo alinhado, tudo é bênção, tudo é bênção. Corpo, alma, espírito, está tudo certo, Tiago. Aí você vai falar para mim, está tudo bem?
Vai, Tiago, fala para mim. Você está pensando, Tiago, que você vai falar? Por isso que às vezes é ruim. Hã? Vai dar ruim que você já foi batizado, né? Mas eu tenho certeza, irmão, que o Tiago vai pensar 2 vezes, 3 quando encontrar uma pessoa, ou vice-versa. Como é que você está? Sabe assim? Olha só. É assim, ó. O Tiago vai olhar no olho. Tiago, está tudo bem? Não, está tudo bem. A gente está tão corrido, não é? Tem que correr. Não, não tem. Eu olhar no olho do Tiago, o Espírito Santo vai me falar. Ele vai falar para mim, está tudo bem. Aí, de repente, ele está com um monte de problema. Não é que ele não queira ser sincero, é muita pressão em cima dele. Eu vou olhar e vou falar, Tiago, não está bem. Tem alguma coisa aí. Vamos sentar aqui. Vamos tomar um café. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Irmão, vou te falar uma coisa. De coração, já estou com 54, vou 55 esse ano, dia 26 de maio. Eu sempre falo isso para ganhar presente, mas aqui, né, aí aqui serve para vocês também, para Marília. De 26 de maio eu faço 55 anos. Irmãos, o que é isso? E eu com medo de perder emprego. O adorador, ele é transparente. Eu tenho que falar e explicar. Também você não vai sair dizendo, o pastor falou que eu tenho que parar com todo mundo, quem não gosta de trabalhar agora, amanhã vai começar a parar com todo mundo. Tomara que eu encontre o irmão. E ele me pergunta, está tudo ruim. Não é isso que eu estou falando. Então, eu tenho que ser transparente. Aquela mulher foi transparente com Jesus? Foi ou não? Sim ou não, irmão? Vocês estão aqui comigo ou não? Eu ainda vou andar 200 quilômetros, vou chegar em casa amanhã, eu acordo cedo. Eu fui para São Paulo na quinta, eu acordei quinta, irmão, eu estou meio zonzo ainda. Eu acordei quinta, 7h30, minha esposa, trabalhei o dia inteiro, saí 11 horas, olha só, saí 11 horas de Guarará para ir para São Paulo para comprar uma motinha elétrica para minha filha, quase maior do que aquela, porque ela tem 2 bancos, carrega gente, e eu cismei de enfiar a moto no Kicks. Eu, minha esposa e ela. E nós andamos o dia inteiro em São Paulo, eu enfiei a moto no Kicks, ela veio no meio do guidão aqui, quase aqui nela. Fui para Guarará, saí, a gente dormiu, mas eu falei, Alessandra, isso foi tão desgastante, e eu estava tão desgastado mesmo, que a Alessandra arrumou minha roupa, tudinho certinho, eu esqueci o tênis, para você ver, né? Mas isso me trouxe tanta libertação, ser transparente, sabe? E falar mesmo, me abrir com Jesus. Essa mulher aqui, ela está recebendo, porque ela está sendo transparente, sim ou não? Eu vou perguntar para vocês, estão vivos? Sim ou não? Eu estou na hora aqui. Sim. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O adorador é transparente, sim ou não? A primeira lição. Você tem sido? Porque eu não fui. Tem sido hoje. Então eu sofri muito por esconder. E você pode ser muito mais abençoado. Então, Deus não aceita máscaras. Adorar em verdade significa falar real para Ele. É chegar diante de Deus com suas falhas, suas crises, sua história real, sem fingir de ser santinho. Adorar, na verdade, é ser honesto. Segunda lição aqui, adorar com a mente aberta. O que é isso? Não é? É adorar de fato conhecendo a Deus. Tem alguém explicando de Deus. Tem alguém falando de Deus, não é? Conhecendo de fato a Deus. Tem pessoas que elas estão preocupadas com a gente. Por exemplo, eu chegava numa rodinha, e aí eles estavam falando, aí começava a falar da vida do Tiago. Olha, você viu o Tiago? Tiago é gente boa. Ó, o Tiago está lá na comunidade, Tiago ajuda. Mas, sempre, quando vinha esse mais, rapaz, aí eu falava, é verdade. Aí eu ajudava. É verdade. O Tiago é gente boa, ele está lá, mas... Gente, como que eu fui repreendido nisso? Como Deus me moeu nisso? Eu estava certo ou errado? Responde para mim, vocês. O Tiago podia ser aquela pessoa mesmo, mas eu não podia falar do Tiago, eu tinha que falar sobre a minha vida. E aí, um dos versos, uma das passagens que Jesus sempre fala ao meu coração quando está acontecendo alguma coisa e a gente está junto, a gente está sempre no meio de pessoas que são cristãs, é esse verso.
se vos reunirdes, um tem salmos, o outro, cânticos, e o outro, profecia. Se você não tem nada para falar, fique quieto, que a Bíblia diz que quem se cala é mais sábio daquele que fala, do que aquele que fala. O céu, deixa eu lhe contar um segredo que eu aprendi com Jesus e com meus líderes, e lendo a Bíblia também. O céu está medindo a gente a todo instante, como as pessoas estão, mas para abençoar. Se ele faz uma medição e tem algo errado, ele vem corrigir. Eu sou torneiro mecânico industrial. Torneiro mecânico trabalha com precisão, dependendo da peça que você está fazendo. Quem é torneiro aqui, ou trabalha com torno, hoje tem os tornos CN6, hoje evoluiu muito. Tem peça que é no micrômetro, é centésimo, milésimo. Se der errado, você tem que fazer o quê? Fazer a correção daquela peça. A nossa vida é a mesma coisa. Então, Deus veio me corrigir para que eu não gostava quando me corrigia. Eu não gostava quando alguém falava comigo. Eu estava errado, eu não abria mão. Por causa da teimosia, por causa do orgulho, era teimoso demais. Então, agora Deus tem trabalhado no meu coração e me ministrou muito forte isso aqui. Eu quero ser um adorador. Eu quero, viver a vida que Deus tem para mim. Quem não quer? Mas eu preciso seguir o padrão do céu. Porque a Bíblia diz que até as palavras que falamos, nós seremos julgados pelas nossas palavras. Um adorador, ele sabe disso. O religioso, não. Ele vai em frente. Não é? Ele é avisado. O adorador, ele sabe disso. Quando essa mulher teve encontro com Jesus aqui, ela, de fato, ela reconheceu e se arrependeu. Espera aí, está tudo errado que eu estou fazendo. Não é? E ela foi transparente, e agora aqui ela está adorando com uma mente, de fato, aberta. Não é? Então, ela está falando para Jesus, de fato, quem ela é. João, capítulo 4, verso 20, vai dizer assim: então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Ela de fato, está com a mente aberta e expondo para o Senhor aquilo que ela aprendeu. Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram, mas está chegando a hora. E, de fato, olha o que a Bíblia vai dizer, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é isso? Como que é isso? Não dá para adorar alguém que você não conhece. Concorda comigo? Tem que conhecer. Jesus está se revelando para ela, como está se revelando aqui nessa noite, falando aos nossos corações. E o Espírito Santo, mais interessante, é que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, do seu jeito, da forma que você vai entender. A cada um aqui, o Espírito Santo vai ministrar e vai levar essa palavra, vai tirar aquilo que é do Nilmar e vai colocar 100% aquilo que é de Deus e vai te dar uma água limpa, cristalina, para você beber. Essa fonte limpa, não é? Então, não dá para adorar quem você não conhece. Oséias 6,3. Quem lembra? Conheçamos e prossigamos em conhecer, mas a Bíblia também diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. O conhecimento liberta, irmãos. Eu ouvi de uma pessoa essa semana, eu falei para ela assim, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Na verdade, no sábado, nós chegamos de madrugada, amor? 00:30, no sábado, e à parte da tarde eu estava com essa pessoa, crente há muitos anos, mais de 40 anos, e eu estava falando para ela, falei, mas o que eu estou falando para você está na Bíblia. Sabe o que ela me respondeu? Você estuda muito. A letra mata, e o Espírito vivifica. Sabe o que eu fiz? Fiquei quieto. Eu vou falar o quê? Não vou falar mais nada, a pessoa não aceitou. Não é? Ela está dizendo para mim, eu não aceito o que você está falando comigo. Sabe por quê? Porque algo que eu falei, ela não gostou, eu fui sincero. A gente tem que ser sincero para Deus e sincero com os nossos irmãos, sem feri-los, sem machucá-los. Mas eu tenho que ser sincero. Não, Tiago, você falou algo para mim, eu vou pegar só você, viu, Tiago, para mim, já que você está na Berlinda mesmo.
Ô, Tiago, você falou algo que eu não gostei. Me machucou. O Tiago, de repente, ele pode falar de duas formas. Ele pode falar assim, ô, meu irmão, você me perdoa. Né? Porque quem está em cima, desce. Irmão, só cai fruto, o quê? Fruto maduro, irmão. Você tem que entender isso. Maturidade é isso aí. Você recebendo pancada de todo lado, está tudo bem. Eu levo no meu corpo, Paulo vai falar, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Você sabe com quantos anos Jacó sai de casa? Quando Jacó faz toda aquela presepada? Você sabe com quantos anos ali a história? Quando Jacó sai de casa e foge do irmão? Quem sabe aqui? 75 anos. Velho, irmão. Picareta, safado, desculpa a palavra, pilantra, enganador. 75 anos, velho já, sai de casa. 20 anos depois ele vai ter um encontro com Jesus. Às vezes eu reclamando, não tenho encontro com Jesus, não tenho encontro com Jesus, eu tenho 54. O Jacó vai ter um encontro com Jesus com 95, com Deus com 95. O que eu estou querendo dizer para você? Quando a pessoa é sincera, nunca é tarde para recomeçar. Não é verdade? Em Deus, Ele tem o poder de fazer nova todas as coisas. Então é o seguinte, adoração não é só uma emoção. Ela vem de ler a Bíblia, entender que Deus realmente é, e não apenas seguir o que os outros dizem ou o que os nossos pais faziam. Por exemplo, o pastor Alexandre é uma benção, a pastora Renata também, eu também sou uma benção, você também é uma benção. Mas você não tem que acreditar em tudo que eu falo, tem? Minha verdade não é plena, eu vou falhar aqui, não é? Nós falhamos, eu vou falhar no trabalho, eu vou falhar. Eu preciso compreender quem é o meu general, quem é o centro, quem é a minha prioridade, como eu falei no começo. O adorador sabe que a prioridade é Jesus, e o que Jesus falou, eu vou cumprir. Eu preciso caminhar em Jesus, eu preciso andar em Jesus, eu preciso andar na palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque existe muitos gurus aí. Não, eu sou da pastor. Irmão, a pastor é uma bênção. Só que a pastor não é a igreja. Ela é uma denominação. Quem vai subir não é a pastor. Quem vai subir é a igreja do Senhor Jesus. Você concorda comigo? A pastor vai ficar, Batista vai ficar, Assembleia vai ficar, Brasil para Cristo vai ficar. E aí, quando eu casei com a minha esposa, eu falava assim, porque ela era batista. Do Papo Amarelo, né, amor? Eu que falava isso. E eu era assembleano do Papo Roxo. Irmão, você imagina a briga que era em casa. Vou contar rapidinho. Eu falava para ela assim, você não tem o Espírito Santo. Olha que doideira. Com a mulher que eu casei, irmão. Era loucura, não é? Você não fala em línguas. O que é isso, né? Absurdo, né? Ela cheia do Espírito Santo, tinha um Espírito Santo, né? Graças a Deus que a gente vive na época com Deus. Por quê? Porque com Deus. Por quê? Porque Deus é o único que pode mudar a nossa história, não é? Então, segunda coisa é que eu preciso adorar a Deus com mente aberta. Terceira coisa, adorar em espírito, é o que ele vai falar aqui. O que é adorar em espírito? Para mim foi muito simples. É uma conexão. É uma conexão em todos os lugares. Adorar o Espírito não é adorar só aqui. Jesus explicou que Deus não mora em templos feito por mãos humanas. Ele é Espírito. João 4:24. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Atos 17:24. Diz assim, Atos, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, onde Deus habita? Em nós, certo? E onde nós vamos estar amanhã? Onde nós vamos estar daqui 10 minutos, 20 minutos? Amanhã você vai estar no trabalho, em casa, você vai estar em algum lugar, no posto, no hospital, visitando. Deus vai estar lá com você, então é a igreja caminhando aí, né? É o Uber na terra. Não é buscando alguém que está aflito, necessitado, buscando o próprio irmão da igreja, como eu falei aqui. Como é que você está? Estou mal, vou lá fazer uma visita para você. Não é? Então, adorar a Deus em espírito. Efésios 1:22, 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja.
A gente fala, vamos na igreja, na verdade, né? Isso é um jargão. Vamos ao templo onde a igreja vai se reunir. Não é, aqui não é a igreja, aqui é um templo. A igreja está aqui reunida, né? E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida. Presta atenção nisso aqui. Ela é preenchida e completada por Cristo. A igreja é completa, irmão. Não falta nada na igreja porque Jesus é o cabeça. A gente ouve muitas coisas aí. Ah, vai entrar fulano de tal. Agora vai ter governo. Não estou falando de política aqui, só o que eu ouço. Ah, o governo vai entrar tal. Ah, o fulano vai prejudicar a igreja com essa lei. Ninguém, grave isso aqui, ninguém tem a capacidade de prejudicar a igreja de Jesus Cristo. Ninguém. Eu é que erro. E ontem eu ouvi isso de uma pessoa crente antiga. Aonde está a minha fé? Onde está o meu conhecimento? O verdadeiro adorador sabe que ele supre todas as necessidades. O verdadeiro adorador sabe que nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso. Agora, eu estou ouvindo notícias aí fora, começa a entrar medo, potencializar o medo, aumentar o meu medo, eu começo a gritar mais no que eu estou ouvindo, no que, na verdade, de fato, eu deveria buscar e ouvir. Então, Paulo vai falar isso. A igreja é seu corpo, é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas e toda parte. Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós estamos aqui a adorar a Deus em espírito e verdade. Quantos maridos nós temos aqui? Eu vou levantar a mão. Quantos maridos? Macho. Mais macho no céu. Mas mais alto, irmão. Levanta. Não, assim, é porque é para dizer que você é macho. Tá. A Bíblia vai dizer que você é o cabeça, você é um adorador. Você é o cabeça da sua esposa, certo? Certo ou não? A sua cabeça funciona como a de Cristo? Você falha? Como marido? Falha. Quando você falha, prejudica quem? Esse corpo. Que é quem? A esposa. Por exemplo, se você pede à sua esposa, por exemplo, segura essa escada aqui, você sobe sem cinto, tal, você cai em cima dela, não é? Você fez algo errado. Jesus é o cabeça da igreja? É ou não é? Ele é o marido da igreja? Ele falha? Ele erra? Ele é o marido fiel. Nós somos fiéis, mas nós falhamos. Jesus não falha. O verdadeiro adorador está agarrado em Jesus porque sabe que Jesus não falha. O verdadeiro adorador está agarrado em Jesus porque sabe que ele falha, mas Jesus não falha. Você acha que eu estou aqui em Cristo, eu estou no reino de Deus, eu estou inserido aqui, eu saí do mundão, muitos daqui saíram, não é? Do Rio de Janeiro, no meio de bandido, né? Da comunidade e tal. Você acha que eu estou em Jesus porque Jesus é bonzinho, Jesus, Jesus, né, é um Papai Noel, Jesus me aceita no colo dele, me beija, me abraça. Você acha que eu estou aqui por causa disso? Eu estou aqui porque eu tenho a certeza que Jesus me salvou. Eu tenho a certeza e a garantia de que Jesus vai me levar até o Pai, Ele é o único caminho. Eu tenho a certeza que eu só vou conseguir vencer as tribulações desse mundo com Jesus. Eu tenho a certeza. Eu não estou aqui de bobeira. Porque para ficar 30, 40 anos e depois ir para o inferno, eu não estaria aqui. Não é verdade? Eu estaria lá na praia. Curtindo, já vou morrer mesmo. Mas não. Eu vim porque eu acreditei no Evangelho. Quando alguém pregou, tem um marido, que ele é fiel, um Senhor que é justo, que vai tirar desse lamaçal de lodo e vai colocar os seus pés sobre a rocha. Então, hoje eu passo a adorar a Deus em espírito e em verdade, desse jeito, dessa forma. Olha só, você não adora só no domingo, dentro do templo, com a igreja reunida. Você adora enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto pesca, joga bola, viaja, nas férias ou limpa a casa.
você adora em todo lugar. Adorar em espírito é viver com o coração ligado em Deus, o tempo todo, transformando as tarefas comuns do dia a dia em atos de gratidão. Meu irmão, quem que ora mais? Quem vai lá e fica 1 hora lá no quarto, não que isso seja errado, ou quem está ligado com Deus no trabalho, sai daqui orando, está orando espírito, né? Está orando na mente. Quem está orando mais? A gente achava que quem orava mais, quem ia para o monte. Eu achava isso quando estava no Rio. Todo mundo vai para o monte, eu tenho que ir no monte, porque eu chego lá 11 horas da noite, sai 3 da manhã. Só que eu fazia isso uma vez por semana. Só que durante a semana eu não estava ligado com Deus. Eu estava ligado às minhas tarefas. Então, eu tenho que estar ligado em Deus e nas minhas tarefas. Eu tenho que estar ligado em Deus e na pescaria. A gente até brinca quando eu vou pescar, fala, o primeiro peixe é primícia, gente. É de Deus, hein? Para a pescaria dar certo. A gente vai sempre, o pessoal da igreja tem um grupo de pesca, e a gente vai lá para o Tietê. Então, a gente faz tudo lá, pesca, tira o filé. Tem um irmão lá que a gente chama ele o rei do porquinho. Ele pesca muito porquinho. Então, eles fazem um peixe, tudo, salada. E aí eu sempre falo, o primeiro peixe, não traga ele. Joga de volta, porque são as primícias. Deus está vendo tudo, hein? Se der para ele as primícias, devolver para ele, vai mandar mais peixe. É mais ou menos assim. Sabe a fatia do bolo? Você dá a primeira fatia para quem? Irmão, o bolo inteiro vai ficar com você. Não, mas o cara come o bolo inteiro. Não, é tudo meu. Come tudo. Tem nego que não tem, né? Tem nego que já tem um reino, né? Já tem um palácio, né? Então, são coisas que eu preciso entender. E o último, aqui a última lição, é o resultado da adoração que, de fato, transborda. Olha só, eu já vou terminar aqui, em nome de Jesus, tá, irmãos? Quando o pastor fala que vai terminar, vocês chegam a arrepiar, né? É mais 15, 20 minutos. Ele faz isso, mas não vou fazer, não. Eu vou vencer ele hoje. A quarta lição é a adoração que transborda. Já reparou no final da história? Você já reparou no final da história da mulher? No final da história, a mulher ficou tão impactada que esqueceu o seu balde d'água. Você trouxe seu cântaro para cá nessa noite? Tem que deixar aqui. Tem que voltar sem cântaro. Que era o instrumento dela de vida, de socorro. Porque sem aquilo ela não tinha água. Aquela mulher sofria, né? Rejeição e várias outras coisas. Era marginalizada mesmo, porque o negócio também era feio, né? Ela pisava na bola, porque roubava marido mesmo. Você dava mole, ela pegava. Uma visita sua, num dia, no outro, seu marido já não estava mais. Cadê ele? Sumiu. Mulher era terrível. Só Jesus para cuidar dela, só Jesus para cuidar da gente mesmo, né, irmão? Ele tem umas carinhas, né? Tem umas carinhas que você fala assim, esse é santo. Essa é santa, meu Deus do céu. Eu falei semana passada na igreja, se Jesus pudesse colocar a gente, se Jesus colocasse, pudesse não, que ele pode, colocar a gente ao contrário e falar assim, você vai andar 1 hora ao contrário, todo o contrário, sabe, a mente para fora, e todo mundo lendo você, como fosse um vídeo, vendo você assim, andando. Já pensou, irmão? Você tem coragem? Jesus me coloca ao contrário para todo mundo me ver, me dá uma virada, ao avesso. Misericórdia. Então, no final da história, a mulher ficou tão impactada que esqueceu o seu balde de água. O motivo material que a levou até lá, não foi verdade? E correu para contar a todo mundo sobre Jesus. João 4, 28 a 29. Quem chega, a mulher se torna uma adoradora de fato. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço, João 4, 28 e 29, e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem. Olha só o que ela... Olha a palavra dela, o testemunho dela. Venha ver um homem que me disse tudo que eu fiz. É isso que a gente fala. Venha ver um homem que me disse tudo que eu fiz. Meu irmão, mas não era coisa boa. Esse evangelho hoje... Não é esse evangelho, né, de Jesus, né? Pregado, tudo dá certo, né? Tudo funciona. A gente já sabe que deu certo. Somos mais do que vencedores em Cristo. Jesus, a gente só tem que se alinhar, ser um adorador de verdade. Venham ver um homem que me diz tudo que eu fiz na vida. Na vida. Será que não é ele, o Cristo? A adoração verdadeira muda o que é importante para nós. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quantos estão comigo? Quem era importante para Abraão, irmãos? Isaac. Abraão estava perdendo o foco, a prioridade, estava indo embora. E Deus disse para ele assim, olha,
Eu quero Isaac. Está entendendo? O que é importante para você, que você precisa entregar hoje, que tem atrapalhado você e eu, nós, de sermos verdadeiros adoradores? Ela começa no momento a sós com Deus. A adoração verdadeira muda o que é importante para nós. Ela começa no nosso momento a sós com Deus. Ela começa no momento a sós com Deus, mas termina ajudando e servindo as pessoas ao nosso redor. Primeiro você tem que ajudar você. Você tem que deixar um balde, ser um adorador. Né? A máscara é de Guararapes. Tirar a máscara, eu tirar a máscara. Porque eu posso ser Nilmar aqui, Nilmar o pastor aqui, e em casa eu sou um leão. E um dia, eu tenho uma beagle, né? Eu ia falar isso, minha filha casou, a nossa filha, e aí eu falei, que bênção, né? Olha só, agora eu e minha esposa, não tem mais a menina, irmão, não é brincadeira, criar um filho só, a gente não deu mole para ela, não. Né? Lá em casa não foi moleza, a Sarinha. E a Sarinha com a Sara com 28 anos, eu falei, glória a Deus. Irmãos, 24 anos, uma criança, né? Nós viemos do Rio, a Sarinha era muito, muito doente, ia muito no médico, a gente gastou muito, né? E gastou não só dinheiro, mas a gente gastou tempo, né? A nossa própria vida. Você sabe como é que é filho, né? Quem tem aqui mais de um, então, você é um herói, uma heroína. E aí nós tínhamos um beagle. Esse beagle morreu. O Shed ficou com a gente 14 anos, morreu no Natal. Nós enterramos ele na igreja, né? Porque até o cachorro era crente, tem que enterrar na igreja. A Sarinha falou, enterra papai no fundo da igreja. Fizemos a eutanásia, foi uma tristeza, irmão, uma tristeza, a gente tudo chorando, ela queria entrar, eu não queria, mas tivemos que entrar com ela, ver, dar aquela injeção, que coisa triste aquilo lá. Meu Deus. E aí eu falei, Alessandra, nunca mais cachorro. A Sarinha casa, eu falei, agora eu estou de lua de mel, pensa, irmão, sozinha a casa. Eu fiz uma retrospectiva, parece que eu peguei aquele carro daquele cara lá, voltei no tempo, né? Falei, pô, quando eu casei, que não tinha filho, falei, agora eu e ela, né? À vontade em casa. Irmãos, Sarinha casa. Faz 3 anos. A Sarinha foi em São Paulo comprar um beagle, fêmea, e deu para a gente. Você sabe o que é um beagle? Quem sabe? Aquilo nem Rivotril ajuda. Para vocês terem ideia, depois eu contei para minha esposa, né? Eu peguei um Rivotril, tinha um Rivotril em casa que eu passei um processo, há 4 anos atrás, e eles foram me tirar de uma crise lá, de ansiedade muito grande, depois da pandemia que eu tive, e eu fui tratar, né? Foi essas quebraduras que Cristo foi fazendo para me mostrar o caminho da adoração. E aí tinha um Rivotril que sobrou, ficou lá na caixinha de remédio. Eu lembrei, falei, vou dar umas gotinhas. Linda. Pode deixar ela. Deixa ela, pode deixar. Aí, minha linda. Aí, irmãos, eu já estou terminando. Eu dei 3 gotinhas de Rivotril. Meu irmão, eu dei 3 gotinhas de Rivotril para minha cachorra. Eu falei, meu Deus, quando ela bebeu, eu falei, agora eu matei minha cachorra. Sabe aquele negócio que você faz? Você fala, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Sabe o que aconteceu com a cachorra? Deu rebote. Ficou mais doida. Ficou doida. Então, agora somos eu, a Alessandra e a Zoe, a Zozô. Pensa que loucura. Eu achando que eu ia ficar de boa, né? Então, o troço pegou fogo. Nem sei por que eu estou falando isso. Mas, aí pode ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Pode ficar em pé, porque você veio aqui para ser abençoado, e eu sei que você vai ser. Está sendo e Deus vai fechar isso aqui. Jesus ensina que Deus está procurando pessoas que adorem assim. O texto diz isso ou não diz? Que Jesus procura os verdadeiros mas eu não era, mas posso me tornar um. Então eu quero te convidar para ser um verdadeiro adorador. Você quer? Você quer ou não quer? Se você achar que beleza. Está tudo certo, fechou a conta. Mas tem conta aqui que não está fechando. Tem matemática aqui que para o céu não está fechando. Não está fechando. E Deus quer que feche. Então, diante de tudo que você falou, você poderia me perguntar, diante de tudo que você falou, tá? Eu não entendi quase nada. Porque é assim, as pregações que eu faço, quase ninguém entende. Chegou
tem um casal lá que é um casal precioso, é o André e a Elke, né? Eles são advogados, as crianças nasceram lá, a André casou lá, eles chegaram, eram solteiros ainda, a filha dele, a maior, a Isabela tem quantos anos, irmão? 13. Ela um dia chegou para mim, ela falou assim, há pouco tempo agora, ela falou assim, pastor, eu não entendo nada que o senhor prega. Irmão, aquilo me deu um desânimo tão grande. Eu falei, eu vou deixar de ser pastor. Quando a pastora Alessandra prega, eu entendo tudo. Aí parece que ela me enterrou, e ela jogou terra, e jogou um trator em cima ainda, para eu não sair de lá. Eu falei, mas eu fiquei mal mesmo. Mas eu sei que ela falou com sinceridade. E ela falou de verdade. Então, é o seguinte, se você não entendeu nada, agora você vai entender. Falou, olha só, pastor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Sabe o que você faz? Só se joga aos pés de Jesus. Deixa ele trabalhar. Só fala para ele assim, Senhor, eu quero seguir o exemplo daquela mulher. Irmãos, aquela mulher nunca mais foi a mesma pessoa. O verdadeiro adorador, essa pessoa que se encontra com Jesus e deseja o céu, o reino de Deus, ela nunca mais é a mesma pessoa. Em casa, no trabalho, na escola, seja criança, seja o que for. Porque ela deseja Deus. Ela colocou Deus no lugar certo. Ela deixou o balde. Ela deixou o carro. Sabe que a Bíblia vai dizer assim, se você amar mais a sua esposa, os seus filhos, é mais ou menos assim. Não é que você não tenha que amar, mas Jesus é prioridade. Você tem que amar Ele primeiro. Sabe, a gente passa tempo dentro da igreja, e esse tempo dentro da igreja não é tão bom para a gente. A gente tem que se renovar todos os dias. Batismo, todo dia. Santa Ceia, todo dia. A gente acha que é uma vez por mês. Sabe, a religiosidade vai roubando a pureza do Evangelho. Jesus mesmo vai dizer, cuidado com o pão, com o fermento dos fariseus. Por quê? Jesus falou para os discípulos, cuidado com o fermento dos... Porque leveda toda... O que é massa aí? O Evangelho. A religiosidade tem poder de contaminar o Evangelho. E, às vezes, eu estou aqui hoje, eu posso estar aqui hoje contaminado. Então, é simples, resumindo isso tudo. Senhor, me limpa, me lava. Porque Jesus falou para ela, olha, se você beber de mim, eu sou a fonte de água viva. Então, nós temos que beber de quem? Do pastor Nilmar? Jamais. Eu sei que eu sou um homem de Deus, mas eu sou o homem, humano. Jesus não falha. Ele é a fonte. Eu não. Amém, irmãos? Então, quem quer aqui ser um verdadeiro adorador, uma adoradora? Coloque a mão no seu coração. Quero desafiar você a partir de hoje. Repita comigo assim, Jesus, eu vim aqui porque eu desejei esse encontro. A partir de hoje, eu lanço toda a religiosidade aos seus pés para ser um verdadeiro, uma verdadeira adorador, adoradora. Pai, eu não quero ser mais a mesma pessoa, porque o Senhor tem todo o poder, e como o Senhor transformou a vida daquela mulher naquele poço, hoje também eu tenho o meu poço, e as coisas, Pai, não estão tão fáceis assim, mas eu agora estou tendo um encontro com o Senhor, e eu estou vendo um caminho, ó Deus, que irá me libertar e me levar às águas tranquilas e pastos verdejantes. Pai, eu quero ser um verdadeiro adorador e adoradora. Diga comigo assim, ó Pai, me ache nessa noite, me encontre nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Enquanto essa música aqui de fundo, ore ao Senhor você. Você sabe o lugar que você está. Você sabe o lugar que você se encontra nessa noite. Eu sei que você pode não se conhecer profundamente, porque o próprio salmista vai dizer, sonda-me, Senhor, mas você se conhece. Você sabe da sua necessidade. Você sabe onde que é a sua dor. Você também sabe onde que é a sua alegria. O que Jesus está dizendo nessa noite é que Ele quer que você coloque tudo diante dEle.
lançando sobre ele a minha preocupação e a minha ansiedade, diz Pedro 5,7, 1 Pedro, porque ele tem cuidado, é isso que eu estou dizendo, ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de você, mas Jesus quer que você vá além, ele não pode tomar essa decisão por você nessa noite, Jesus não pode tomar essa decisão por você, você tem que tomar essa decisão nessa noite, quebra essa barreira, que não seja mais um dia, mas que seja um dia único, especial, marcante na sua vida, o aniversário dessa igreja. Que você não seja mais a mesma esposa, que a sua fala mude. Eu não estou dizendo para você não falar a verdade. Eu estou dizendo que você precisa mudar e os seus lábios precisam começar a profetizar. Em casa, sobre os seus filhos, quem tem filhos aqui, sobre o seu marido. Por mais que seja difícil o seu casamento, às vezes, mude a sua palavra. Você é a mulher sábia que edifica a casa. Deus sabe o que nós passamos, sabe. Mas você precisa lançar aqui nessa noite, diante do altar dele que está aqui. Esse aqui é um púlpito, mas espiritualmente ele se torna um altar nessa noite. Lance sobre o altar, porque aqui está a mesa do Senhor, aqui tem comida. Ele te chama à mesa. Eu não vou te chamar aqui para frente, mas profeticamente eu quero te chamar para vir à mesa do Senhor nessa noite, comer dele. A Bíblia diz que nós temos que comer a carne dele, beber o sangue dele, para que vivamos. Às vezes você não está vivendo, e ser um adorador é isso, é comer dele. A Bíblia diz que no último dia da festa, levantou-se Jesus e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Deus te ama. Deixa eu lhe falar uma coisa, você não é qualquer pessoa. Embora você possa aí estar sofrendo de baixa autoestima, de rejeição, mas Jesus te valoriza. Você é muito precioso, muito preciosa para Jesus. Você precisa se valorizar. Um adorador, se valoriza. Ele é humilde, mas ele sabe o seu valor. Porque Jesus não vai morar em qualquer lugar. Ele veio morar no seu coração, na sua vida. Ele te escolheu, porque você é imagem e semelhança dele. Você, marido, preste atenção. Você precisa pedir Jesus para comandar você de fato, para que a sua esposa não sofra. Porque a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Se você tomar decisões erradas, você vai fazer que toda essa família sofra. E um verdadeiro adorador, ele não quer caminhar em caminhos escuros, porque a lâmpada para os seus pés é a sua palavra e luz para o seu caminho. Deus te trouxe aqui para falar com você nessa noite. Eu sei que está falando. Você precisa ter tempo. Você precisa investir tempo. Não perder, não é perder, é investir. Ah, pastor, amanhã eu não tenho tempo. No seu trabalho, em vez de você ficar no celular, pegue o celular e use a Bíblia que você tem. 10 minutos. Comece com 5. Não é? Porque você é a luz lá. Essa mulher saiu servindo, mas ela foi servida primeiro. Ela olhou para dentro de si e ela se valorizou. Ela mudou completamente ao retornar à cidade. Como que você vai retornar para a sua casa hoje? Como que você vai sair daqui? E amanhã? Como que você vai para o seu trabalho, para a escola? Como que você vai, filho, os jovens que estão aqui? Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para a sua conversa, pai. Pai, como que você vai voltar para casa? Não é? Como um adorador? Ou como a mesma pessoa que entrou aqui? Deus não te trouxe aqui para você ser a mesma pessoa. Deus trouxe você aqui para mudar a sua história e para levar você a outro nível. Não é? Porque Deus te ama. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial, por estar aqui
com esse casal de pastores tão lindo que nós amamos, e com essa igreja que é tão especial, tão linda e tão amorosa. Mas nós sabemos, Pai, que a foto é muito bonita, de perfil, mas por trás há uma história. Eu não estou falando, Pai, que há coisas ruins, eu estou dizendo que há uma história. E na verdade o Senhor quer mudar a nossa história como mudou a de Jacó. Porque o Senhor tem planos, a Bíblia diz em Jeremias 29, planos de paz, planos de dar um futuro bom para nós, para cada um de nós aqui. Mas às vezes nós estamos tomando caminhos errados. E o verdadeiro adorador, Pai, ele se humilha, ele se arrepende, ele confessa os seus pecados, porque ele sabe o Deus que está servindo. Então, que o Senhor continue abençoando, Pai, essa igreja, nesses anos que virão, mas que realmente, Pai, essa igreja se torne uma igreja adoradora, que essa igreja, os discípulos, as famílias, comecem a buscar o Senhor, Pai, e se tornem adoradores, com um sorriso no rosto, com alegria, com a paz, ainda passando por luta, mas glorificando e adorando o Senhor, um ouvindo o outro, um conseguindo, Pai, ouvir, escutar a dor do outro, não é? Olhando olho no olho do irmão. É por isso que o Senhor parou naquele poço, porque o Senhor é o adorador exemplo para todos nós, que adorou o Pai em espírito e em verdade. Eu te louvo por essa igreja, eu abençoo essa igreja, com toda a sorte de bênção. Muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor continue usando esse casal, Deus. Mas eu quero orar também pelo pastor Alexandre e pela pastora Renata, que a partir de hoje, Deus, o Senhor mude a história desse casal, e na verdade não mude a história, mas o Senhor possa, Pai, concretizar e realizar os planos que tem a respeito deles. Não que o Senhor não esteja realizando, mas que eles compreendam, eles dois compreendam esse tempo, e eles possam, Pai, mergulhar no Senhor, no rio de água viva, e eles possam sentir a Tua presença, eles possam ser renovados, ó Deus, em nome de Jesus, eles possam ser restaurados, porque nós sabemos que o caminho do pastor, Pai, ele não é tão difícil, mas às vezes ele se torna amargo, que também é necessário na vida de cada um. Mas, Pai, que a bênção do Senhor, que não inclui dor, não vem nada, Pai, é embutido, mas vem a alegria, a paz, esteja sobre esse casal a partir de hoje, em nome de Jesus, plenamente eu te peço. E que o Senhor comece, ó Deus, a mudar situações a partir de hoje, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, eles vejam os céus abertos, ó Deus. Eu profetizo sobre a vida desse casal aquela palavra que o Senhor disse para Abraão: saia da sua tenda. Que a partir de hoje, Pai, Alexandre e Renata saiam de suas tendas, em nome de Jesus, para ver as estrelas dos céus e a areia da praia, para que eles ouçam a sua voz, escutem a voz daquele que é o Deus perfeito e que pode aperfeiçoar todas as coisas, o Deus que coopera com aqueles que amam a Ele, que te amam, Pai. Eu abençoo essa igreja com toda a sorte de bênção, que a paz e a prosperidade esteja sobre todos aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, né? E que o Senhor possa realmente derramar chuvas de bênçãos sobre todos vocês, amém? Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.